Olá! A maioria de nós aprende na escola sobre as causas, digamos, clássicas da Revolução Francesa, né? Crise econômica, fome, a desigualdade social, a queda da Bastilha. Mas a fonte que temos em mãos hoje nos convida a investigar uma causa raiz completamente diferente, quase invisível. Estamos mergulhando no capítulo 15 do livro O Grande Conflito. É um texto que encara a Revolução não como um evento primariamente político, mas sim como um drama espiritual em escala nacional. A tese do autor ela é ousada. A Revolução teria sido o resultado direto e inevitável de a França ter por séculos suprimido e rejeitado as escrituras sagradas. Nossa análise aqui vai ser um estudo bem introspectivo sobre essa perspectiva, tentando entender a lógica por trás de uma afirmação tão forte. É uma abordagem que definitivamente foge do convencional. O capítulo desenha uma linha de causa e efeito muito, muito longa, que começa séculos antes da Revolução em si. O argumento central é que, enquanto nações como Alemanha e Inglaterra passaram pela Reforma Protestante, e, segundo o livro, se beneficiaram ao dar ao povo acesso à Bíblia, a França tomou o caminho oposto. Ela combateu a reforma, perseguiu seus adeptos, e com isso teria rejeitado um tipo de escudo moral e espiritual. Este capítulo se propõe a mostrar o que acontece quando esse escudo é removido e a sociedade fica, digamos, por conta própria. É uma análise das consequências, uma espécie de autópsia moral de uma nação. Certo, então vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida do autor é uma profecia bíblica, a das duas testemunhas. O texto as identifica como o Antigo e o Novo Testamento. Mas a profecia diz que elas testemunhariam vestidas de pano de saco. O que significa essa imagem nesse contexto de séculos de história francesa? Então, o pano de saco é um símbolo bíblico bem clássico, né? De luto, de humilhação. Nesse contexto, o autor o interpreta como o período de obscuridade a que a Bíblia foi submetida durante o domínio papal na França. Não era uma proibição, digamos, total, mas o acesso era extremamente restrito. A leitura era desencorajada para os leigos e suas doutrinas, segundo a fonte, eram obscurecidas por tradições, por dogmas. As duas testemunhas, a Bíblia, ainda falavam, mas de forma abafada, sabe? Como se estivessem de luto pela condição do povo. Entendi. Então não é que o livro desapareceu, mas seu poder e sua mensagem foram neutralizados, Sim. Colocados de lado. E mesmo assim o texto menciona que o testemunho nunca se calou por completo, certo? Sim, e esse é um ponto crucial para o autor. Ele argumenta que, mesmo nos períodos mais sombrios, sempre houve grupos e indivíduos fiéis. Como os valdenses, os albigenses. Eles preservaram e compartilharam as escrituras em segredo, muitas vezes arriscando a própria vida. São apresentados como aqueles que mantiveram as testemunhas vivas, ainda que em pano de saco. Isso introduz uma ideia de resiliência da verdade, de uma luz que, insiste em brilhar mesmo quando se tenta apagá-la. A questão que o capítulo levanta é o que acontece quando uma nação se esforça ativamente, não apenas para ignorar essa luz, mas para extingui-la de vez. E é aí que a narrativa salta para o século XVIII. O autor descreve esse período não mais como uma supressão velada, mas como uma guerra aberta contra as escrituras. Essa é uma afirmação muito forte. Como essa guerra se manifestou na prática, segundo o livro? O texto aponta para o iluminismo francês, mas de uma forma bem particular. Figuras como Voltaire são mencionadas não como defensores da razão, mas como instrumentos de um ceticismo que ridicularizava abertamente a fé e a Bíblia. O livro descreve como essa atitude se tornou moda na elite francesa, uma espécie de pré-requisito para ser considerado culto e inteligente. A zombaria da religião se espalhou da corte para o povo. Foi uma guerra cultural e filosófica que preparou o terreno para a guerra literal. A ideia era que a fé era uma superstição que impedia o progresso humano. Entendi, então foi um processo. Primeiro a perseguição aos hugonotes, que o livro deve ver como a expulsão de uma classe moralmente sóbria. Exato. Depois essa onda de ceticismo filosófico, e isso culmina na Revolução.
O texto dá exemplos concretos de como essa guerra se tornou oficial. Sim, e os exemplos são chocantes, usados pelo autor para ilustrar o ponto mais baixo dessa rebelião. Ele menciona o culto da razão, um evento real em que a Convenção Nacional declarou o fim da religião e, numa cerimônia na Catedral de Notre-Dame, entronizaram uma atriz de ópera como a deusa da razão. Nossa! Bíblias foram publicamente queimadas em cerimônias cívicas. A Assembleia Legislativa aboliu o casamento como sacramento e instituiu o divórcio fácil. O dia de descanso semanal, de 7 dias, foi substituído por um de 10 dias, numa tentativa clara de apagar qualquer vestígio da semana da criação bíblica. Para o autor, a França não estava só ignorando a Deus, estava tentando ativamente apagá-lo da existência pública e substituí-lo pela razão humana deificada. Essa imagem da deusa da razão em Notre-Dame é muito poderosa. É como o clímax simbólico de todo o argumento. E, segundo essa lógica, quais foram as consequências imediatas de se remover esse fundamento? O texto fala sobre a remoção do Espírito de Deus como uma força de restrição. O que isso significa em termos práticos? O livro descreve isso como se um dique fosse rompido, sabe? A ideia teológica é que o Espírito de Deus atua na consciência humana e nas estruturas sociais como um freio contra os piores impulsos da natureza humana. Ao rejeitar formalmente a Deus e sua lei, a nação francesa, na visão do autor, teria essencialmente pedido que esse freio fosse removido. E com a restrição retirada, o texto usa uma linguagem muito forte. Diz que Satanás, aquele que se alegra com a miséria humana, recebeu permissão para fazer sua obra. A anarquia, a crueldade, a violência do reinado do terror não são vistas como um mero excesso político, mas como resultado natural e direto do mal sem restrições. Então a conexão entre queimar Bíblias e a guilhotina funcionando sem parar é, na visão do livro, uma linha direta de causa e efeito espiritual. A sociedade colheu o que plantou. Cenas de horror. Crimes enchiam a terra. Fala de cidades arruinadas, famílias destruídas, um terrível clamor de amarga angústia por toda a nação. A analogia usada é a de um terremoto que abala tudo. E não foi um colapso apenas do governo. O autor lista o que foi destruído: a religião, a lei, a ordem social, a família, o Estado e a igreja. Tudo foi derrubado. É uma imagem de desintegração total, atribuída à mão ímpia que havia se levantado contra a lei de Deus. Isso levanta uma questão sobre a natureza da lei. O livro parece argumentar que a lei de Deus não é só uma lista de regras arbitrárias, mas princípios fundamentais para a própria existência da sociedade. Desafiar essa lei não é só um ato de desobediência, é um ato de autodestruição. É essa a ideia. Sim, precisamente. O texto é claro ao afirmar que a transgressão de uma lei justa e reta resulta em ruína. Não é apresentado como uma punição divina no sentido de um raio caindo do céu, sabe? Mas como uma consequência inerente, como a lei da gravidade. Se alguém se joga de um prédio, a queda não é uma punição, é o resultado da lei da gravidade em ação. Da mesma forma, o autor argumenta que existem leis morais e espirituais que sustentam a sociedade. E quando uma nação inteira decide violar esses princípios, o respeito à vida, à propriedade, à família, à verdade, o resultado inevitável é o colapso. E o texto conecta essa transgressão geral com a crueldade específica do período. Como o abandono de um princípio abstrato se traduz na brutalidade do dia a dia. Ele faz essa conexão ao descrever a perda da compaixão e da misericórdia. O livro argumenta que os princípios bíblicos, mesmo quando não são seguidos perfeitamente, instilam à cultura um senso de valor pela vida humana, um chamado à misericórdia, ao cuidado com os fracos. Quando essa influência foi removida e substituída por uma filosofia de sobrevivência do mais apto e de poder absoluto do Estado, a crueldade se tornou uma ferramenta política justificada. O reinado do terror é apresentado como um experimento prático de uma sociedade sem Deus, onde o valor da vida humana se torna zero. E qualquer atrocidade pode ser justificada em nome de um ideal abstrato, como a república.
É uma perspectiva sombria e que força a olhar para a história de uma forma muito diferente. A análise não é sobre luta de classes ou ideologias políticas, mas sobre a condição do coração humano quando privado de uma referência moral superior. Exato. E essa é a grande virada que o texto propõe. Ele nos força a colocar uma lente teológica sobre um evento que a gente costuma analisar só pela sociologia ou pela economia. A ruína da França é retratada como o resultado de uma escolha nacional, consciente e deliberada, de se afastar de uma fonte de luz e ordem. A miséria que se seguiu não foi um acidente da história, mas o fruto amargo dessa escolha. Serve como um ponto de introspecção sobre a natureza do que a teologia chama de pecado e suas consequências, não só no nível individual, mas no coletivo. Então, se a gente for resumir a jornada que este capítulo nos propõe, a sequência é: primeiro, a França rejeita a reforma e mantém a Bíblia em pano de saco por séculos. Segundo, isso abre espaço para uma filosofia que ataca abertamente a fé. Terceiro, essa filosofia se torna base para uma revolução que declara guerra a Deus. E quarto, a remoção dessa base moral cria um vácuo que é preenchido pela anarquia e pelo terror. É essa a linha de raciocínio do autor. Perfeitamente resumido. E cada passo é visto como uma consequência lógica do anterior. É uma narrativa que apresenta a história como um campo de batalha entre dois grandes princípios. De um lado, a fé nas Escrituras, que o autor associa a ordem, liberdade e prosperidade. Do outro, a rebelião contra as Escrituras, que ele associa a anarquia, tirania e ruína. E a Revolução Francesa é apresentada como um exemplo histórico mais claro e, terrível, do segundo caso. Olhando para o quadro geral, então, este capítulo de O Grande Conflito usa a Revolução Francesa como uma lição objetiva, quase como um experimento de laboratório em escala nacional. O objetivo parece ser demonstrar o que acontece quando os fundamentos da lei divina e da verdade bíblica são sistematicamente removidos de uma sociedade. Sim, e a palavra advertência é chave aqui. A narrativa funciona como um alerta solene. A mensagem implícita é que a estabilidade social, a liberdade e a própria decência humana não são o estado padrão da humanidade. Elas são, na visão do autor, o resultado de princípios que precisam ser ativamente cultivados e protegidos. A ruína descrita não foi um acidente, mas uma colheita. E a advertência é que qualquer sociedade, em qualquer tempo, que semear os mesmos ventos de rejeição à luz e à verdade, colherá uma tempestade semelhante de desintegração moral e social. É uma conclusão bastante forte e que certamente convida à reflexão, independentemente da concordância com a premissa teológica. A análise nos força a pensar sobre quais são os verdadeiros alicerces de uma sociedade estável. Isso nos leva a uma reflexão final que a própria fonte parece sugerir. O texto descreve como uma nação inteira foi levada passo a passo a rejeitar princípios que antes a sustentavam. Começando com pequenas zombarias e terminando com a entronização da deusa da razão. Isso levanta uma questão importante para a reflexão pessoal. Quais são as pequenas rebeliões ou os desprezos pela luz em nossa própria vida que, se não forem controlados, poderiam levar a uma ruína pessoal semelhante à ruína nacional descrita? A Tragédia da Nação, o segundo livro, começou com escolhas individuais que, somadas, levaram ao colapso. Onde começa esse processo em pequena escala? Dentro de nós.